Nome Disso é Mundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurdi e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. E voltamos, gente! Finalmente! Foi um ano muito complicado esse 2023. No primeiro semestre eu passei por uns problemas pessoais, aí depois eu precisei fazer uma busca por um novo editor, mas agora parece que tá tudo certo. Por conta desses problemas todos, eu acabei meio que sem querer gravando vários episódios sobre o Canadá. Então esse episódio aqui vai ser o primeiro de uma minissérie. Nesse primeiro episódio a gente volta para Vancouver para conversar com a Mariana. E para quem não sabe, minha primeira participação no Onden foi como entrevistada do Felipe para falar justamente sobre Vancouver, no episódio 148. Então foi muito bom voltar a falar sobre essa cidade 10 anos depois de eu ter passado por lá. A entrevista foi gravada no primeiro semestre de 2023, então se a gente não tocar em assuntos mais recentes, é porque eles não tinham acontecido ainda. E agora vamos aos recadinhos de sempre. O Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden. A partir de R$5 mensais você já ajuda a gente a manter o nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores José Batista Silva e Camila Pupi. Você também pode ajudar fazendo um Pix com a chave onomedissoemundo@gmail.com. Se você fizer uma colaboração, lembre de mandar seu comprovante para esse mesmo endereço para eu poder te agradecer nominalmente. Se você for fazer uma viagem, considere reservar seu hotel pelo nosso site. No nomedissoemundo.com você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no @OndenPodcasts, no Instagram e no Twitter, ou site que se chamava Twitter, enfim. E você também encontra o nosso grupo no Telegram em t.se/podcastOnden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Vamos agora para a nossa entrevista. Oi, meu nome é Mariana, eu sou de Berlândia, Minas Gerais. Eu moro em Vancouver desde o final de 2021, mas eu tive uma experiência morando em Vitória, que é aqui na mesma província, por 3 anos. Oi, Mariana, seja muito bem-vinda. Conta pra gente como foi que você foi parar no Canadá. A primeira lembrança que eu tenho assim do Canadá foi pesquisa sobre imigração. Acho que estava numa fase que o pessoal estava fazendo muita propaganda, tentando, atrair o pessoal para cá. E aí eu vi muita coisa, vi muita promessa maluca, né? Mas no final das contas, pesquisei um pouquinho e vi que o jeito mais certo, mais seguro de vir era estudando, como estudante, que é o que muita gente faz, né? Acho que a grande maioria. Mas, assim, ficou só na ideia, acho que isso foi 2013 ou 2014. Eu me formei em 2014, me casei em 2014, e fiquei com isso na cabeça, mas assim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu vou estudar. E assim, tinha essa vontade de morar, era uma coisa que morava assim lá no fundo do meu coração, mas eu nunca imaginei que fosse realizar mesmo, sabe? Achar é só um sonho que passou pela minha cabeça, mas não vai acontecer. Só que em 2014, eu trabalhava numa escola particular, ensino fundamental, e surgiu a oportunidade de um intercâmbio. Então, os diretores, eles queriam mandar alunos para o Canadá e trazer alunos para cá também. E aí um jeito da gente ver como é que era isso foi experienciando. Então eu fui como estudante, eu vim para cá como estudante, fui para Vitória e fiz um summer course, foi o inglês para não nativos, de 3 meses. E aí eu e meu marido viemos, e aí a gente tentou fazer networking para ver onde é que essas crianças, adolescentes iam ficar, se eles viessem, onde eles iam estudar. E enquanto isso a gente também aproveitou para estudar inglês.
E todo mundo fala uma coisa que é real. Quando você tem o inglês do Brasil intermediário, aí você chega aqui, você vê que o seu inglês é hiper iniciante. Se você for iniciante, quando você chega aqui, você é um analfabeto funcional praticamente. E meu marido não, já tinha morado nos Estados Unidos, o inglês dele já era bom, e o meu não. E também nunca estudei formalmente em escolas de inglês, nunca fiz um curso de inglês. Tudo que eu sabia era um pouquinho de música, de filme, mas assim, se eu parasse para ler um texto inteiro, eu não conseguia, não conectava muitas coisas, sabe? Era um conhecimento assim bem solto. E aí a gente veio, eu não fiz meu homework, não pesquisei sobre onde eu estava indo. O pouco que eu sabia era que aqui atraía muitos estudantes e principalmente os asiáticos. Então, aí assim, eu tive até um pouco de preconceito, falar, não sei se eu vou querer ir para um lugar que tem tanto asiático, porque eu não tinha muito contato, não sabia como era a cultura. E na minha inocência eu queria encontrar canadenses, né? Mas aí quando eu cheguei aqui eu vi que isso é muito difícil. E aí a gente ficou numa casa de família, né? Eles chamam de homestay. E aí eles eram canadenses. E o contato com os canadenses que eu tive foram com essa família, os professores da escola, onde a gente estudou, da universidade. E assim, mais umas 5 pessoas. Todo mundo era da Escócia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da América Latina, da Ásia. Então é um país assim muito, muito, muito plural. E assim, fui pega totalmente de surpresa. Eu já estava meio assim, a falar, não vou pesquisar muito, quero chegar lá e ver, não quero, né, ter muito... Enfim. Então foi assim, a gente foi em 2014, a gente fez esse curso de 3 meses, e era um curso de inglês acadêmico, era a única opção que tinha. E aí foi bem difícil para mim. Acho que eu não tive o tempo, assim, durante o meu dia, para processar tudo que eu aprendia durante o dia. Eu ia para a universidade de manhã, chegava à tarde, e tinha muito homework, já tinha que estudar para me preparar para outro dia. Então, assim, era um conhecimento muito forte, uma carga muito grande. Mas ok, né? E aí a gente foi, fizemos alguns amigos, que depois até, quando a gente voltou depois, umas amizades que perduraram. Legal. E aí, em 2016, a gente voltou de novo para essa mesma universidade. Mas deixa eu voltar um pouquinho. O que aconteceu foi que quando a gente chegou, voltou daqui, assim que a gente pisou no Brasil, a gente sabia que a gente não queria mais ficar no Brasil. Não sabia por quanto tempo, mas eu senti que a gente tinha que voltar. Era um lugar assim, a gente viveu uma experiência muito legal, muito intensa em 3 meses, e a gente queria mais, né? Queria saber como era viver, de fato, trabalhar, enfim. E aí, então, quando a gente voltou para o Brasil com essa ideia, a gente falou, então vamos trabalhar para isso, né? E começou a juntar dinheiro, melhorar o inglês e descobrir o melhor curso, que seria mais apropriado, né, para o nosso perfil. E como meu marido, ele tinha o inglês bem mais avançado, a gente optou por ele estudar. Sim. Você sabe, muito engraçado que você falou que a gente sempre acha que nosso inglês, isso vale para qualquer língua, né? É melhor do que de fato é, né? Mas assim, entre aspas, porque quando você está estudando fora de um lugar onde está todo mundo falando essa língua, né? Naturalmente, é muito mais controlado e tudo mais, né? E aí quando você tem que falar com gente falando no dia a dia, com gíria, falando rápido, com sotaque, não sei o que, já começa a ficar mais difícil. E
Primeira vez que eu morei no Canadá foi também nessa região. Não foi em Vitória, foi em Vancouver. Eu até contei. Minha primeira participação no Ontem foi como entrevistada e não como entrevistadora. Então eu tenho um episódio contando sobre isso. Eu vou até linkar na descrição. Mas enfim, quando a gente veio, faz 10 anos já, né? Foi em 2012, quando a gente foi. E também eu, e na época não era meu marido, era meu namorado, hoje em dia é meu marido. E ele nunca estudou também inglês, né? Assim, formalmente. Ele entendia muito bem, a comunicação escrita era muito boa, mas quando ele desceu no Canadá, a primeira semana ele ficou congelado, assim, ele não conseguia falar com ninguém. Ele fazia, não, pede um café pra mim, mas meu Deus, é pedir um café, você consegue pedir um café? Ele, não, pede você, não sei o quê. E aí, tipo, eu que falei tudo da primeira semana, até ele... Ok, não. Uma hora eu vou precisar falar com as pessoas, né? Independente de sotaque, vai ter que sair alguma coisa. E aí hoje em dia tá tudo bem. Mas a primeira semana foi difícil, foi um baque. Eu sentia muito também que eu tinha as coisas na minha cabeça, conseguia imaginar o que eu queria falar e não saía. Tem a questão também, a língua é um músculo, né? Você tem que exercitar. Quanto mais você fala, né, aquilo soa melhor. Aí era muito estranho. Parece que eu estava presa dentro da minha cabeça, né? Eu tinha as coisas para falar e não conseguia. Isso é uma parte bem complicada para todo mundo que migra antes, né, de dominar a língua, que é bem raro, né, a pessoa já dominar antes de vir. Sim, com certeza. E aí, então, essa é a história de como você foi para Vitória pela primeira vez, né? Você foi para estudar inglês e aí, no final das contas, você acabou voltando quando seu marido foi estudar na universidade, né? Foi um mestrado que ele fez, alguma coisa assim? Ele fez uma pós-graduação. Tem um certificado, né, que dura, acho que 1 ano, e um diploma. Eu não sei o que seria equivalente a isso no Brasil, mas eu acho que seria uma pós, né? Então ele foi fazer uma pós, tá. Isso. Vocês já falavam, não, vamos voltar para Vitória mesmo, que é onde a gente conhece e tudo mais? Ou vocês foram mais, vamos ver o que tem no Canadá e por acaso caíram em Vitória de novo? Não, a gente não chegou a ver, porque já era um lugar familiar. A gente não queria, né, chegar em outro lugar para ver se a gente ia gostar ou não. A gente já sabia que a gente gostava de lá. E pelo clima, né, o restante do Canadá a gente sabe que é bem mais frio que lá. E eu sofro. Todo inverno eu sonho com Vancouver. Com Vitória, foi porque eu não tô lá. Tô nesse canto aqui. Então, mas quando a gente chegou até, o pessoal falava que não pode ser que não ia nevar, que eu não ia ver neve lá. E aí eu fiquei bem triste, falando, não, eu tô no Canadá, tudo bem, eu gosto do sol, mas eu preciso ver um pouquinho de neve. Mas aí deu tudo certo. Aí nevou no primeiro ano, nevou bastante, foi bem legal. Conta para os nossos ouvintes, porque a gente está aqui falando de Vitória, Vancouver. Onde fica? O que é Vitória? Né? Para quem não conhece. A gente está na costa oeste. E Vancouver é a cidade mais importante aqui da província, mas a capital é Vitória. E Vitória fica numa ilha mais a oeste. E, assim, é uma cidade... o parlamento tá lá, né? As coisas oficiais, a cidade oficial. E tem uma aura muito bucólica, não sei se você conhece, né? Mas é uma coisa assim, meio conto de fadas, pelo menos eu acho. E tem influência muito grande também da rainha, né? Chama Vitória justamente, por causa da Rainha Vitória. Isso. E não sei se deu para ter uma ideia, se você precisa de mais detalhes, mas acho que é isso. Não, sim. Eu não conheço muito Vitória em si. Eu fui 2 vezes para passar um dia, assim, e já
e voltar no mesmo dia. Então eu fiquei só naquele centro, né? Onde tem um museu, tem o parlamento. Isso era muito bonito. E aí então vocês ficaram em Vitória por mais um tempo, para o seu marido terminar o curso dele. Voltaram para o Brasil. Isso. Foi isso? E aí, então, e a aí... gente passou... pode falar. Não, e aí, pode continuar. Desculpa. Aí a gente foi assim, quando ele terminou o curso dele, a gente podia, né, optar por continuar lá, ou voltar para o Brasil, ou ir para outro lugar. E aí a gente resolveu ir para o Brasil porque o meu status, eu estava como visitante no finalzinho, depois que ele deixou de ser estudante. Enquanto ele estava como estudante, eu tinha o visto para trabalhar full time. Mas depois eu fiquei sem poder trabalhar. E aí isso foi incomodando a gente, já não estava dando certo. Ele não tinha o PGWP, que a gente chama, né? Postgraduate Work Permit. Ele tinha... Quando o cônjuge tem o PGWP, o cônjuge pode trabalhar? Renovar, né? Você pode renovar o seu visto de trabalho. Eu não sei o que aconteceu. Sei que eu fiquei um período... eu não lembro os detalhes. Sei que eu não podia trabalhar, isso foi incomodando a gente. E aí a gente foi para passar assim, umas férias longas no Brasil para decidir o que a gente ia fazer. E a gente já tinha dado entrada no processo de residência permanente. E enquanto a gente estava no Brasil, duas coisas importantes aconteceram. Uma foi o PR, a gente virou residente permanente estando no Brasil, e aconteceu a pandemia também, né? Então a gente acabou passando um período longo forçado no Brasil. Seria o momento da gente voltar, porque a gente finalmente estava com a documentação para poder trabalhar e tudo, mas aí teve a situação da pandemia. E aí então nós ficamos lá em Brasília, que meu marido é de Brasília. E durante a pandemia, todo mundo sabe como foi, a gente lembra muito bem, começou a onda dos cursos online, né? Todo mundo começou a fazer tudo online, virtualmente. E eu sempre gostei de confeitaria, de bolo, essa coisa mais artística. Tenho uma memória afetiva muito grande. Minha mãe sempre fazia bolos pra gente de aniversário. Assim, nossas festas eram bem humildes, era um tempo difícil, mas ela colocava assim muito capricho, muito amor no bolo. Então era assim, a estrela da festa eram nossos bolos. Sempre fazia coisas temáticas, né? Geralmente era junho, julho, festa junina, aquela coisa toda. Então eu sempre tive isso comigo e sempre fui assim muito, hoje eu vou usar a palavra perdida assim profissionalmente. Eu nunca tive aquela coisa, não, eu quero fazer isso, eu nasci para fazer isso, não, eu sempre fui ali desbravando e vendo o que ia dar. Eu me formei em jornalismo, mas exerci muito pouco, porque eu tinha mudado para o Canadá assim que eu me formei, e aqui todo mundo falava, porque você não é jornalista no Canadá? Eu falei, minha gente, você precisa primeiro falar inglês, e mesmo depois que eu falar, eu ainda vou concorrer com os falantes nativos, né? Hoje eu vejo que não é impossível, mas naquela época, para mim, parecia que nunca ia acontecer. Até tivemos algumas experiências com impresso lá. Impresso não, com redação. Eu não precisava, né, falar. Mas então, voltando. Aí teve a parte dos cursos, né, que eu me deparei com algumas opções, e em especial um curso de confeitaria. E me chamou muita atenção, porque imediatamente quando eu vi a propaganda, essa pessoa me fez lembrar do meu bolo de casamento, que era o tipo de bolo que eu queria, que essa pessoa fazia e que na época não encontrei, ninguém fazia na minha cidade. Eram esses bolos, não sei se você vai compartilhar minhas redes sociais, as pessoas vão poder ver depois, mas que hoje em dia já tá bem popularizado. E aí eu falei, não, acho que é isso, deixa eu ver, vou fazer para ver como é, e vou fazer para a família e tá ótimo.
E aí eu fiz, né, assisti o curso assim em um dia, foi muito interessante, muita coisa legal. E aí teve um aniversário, 2 aniversários na família, e aí eu falei, tá bom, eu levo o bolo, nem falei muito o que eu ia fazer, assim, que tava fazendo um curso não, porque não quis levantar a expectativa das pessoas. E daí quando eu fiz, as pessoas falaram, nossa, mas eu achei que você ia trazer tipo um bolinho, um negocinho assim, aí você trouxe uma coisa toda elaborada, bem pensada, tava bem bonito. Foram meus 2 primeiros bolos oficiais. E aí eu falei, beleza, tá bonito, mas vocês ainda têm que comer, vamos ver. Não adianta tá bonito só, né? Nádia, Você não trouxe estátua, você trouxe bolo. isso foi uma coisa que a confeiteira que fez o meu bolo falou, ó, se eu for fazer um bolo do jeito que você quer, ele vai ficar bonito, mas não vai ficar gostoso. Porque pra ele ficar em pé assim, ele tem que ser seco, tem que ser... E aí eu achei demais, assim, eu poder realizar meio que um desejo meu de casamento, que eu não pude ter. E aí todo mundo aprovou super, e as pessoas começaram a me incentivar a colocar Instagram, a começar a vender. E foi assim, meio no empurrão. Eu tava super insegura, falava, não, tenho que treinar mais, tenho que fazer mais curso. Mas aí foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu, né, se eu esperasse mais, talvez eu ia travar e tentar outras coisas, outros caminhos. Então eu resolvi, vai do jeito que tá mesmo. E aí, devagarzinho, foi começando a dar certo. Fui praticando mais. E, ironicamente, quando eu senti que a coisa tava fluindo, tava ficando legal, eu resolvi, eu e meu marido, voltar pro Canadá de novo. Então foi meio que um balde de água fria, assim, na minha profissão, porque me veio muito o sentimento de recomeço, de ter que fazer tudo de novo, né? Por mais que eu me apeguei à ideia, não, eu vou continuar o que eu estou fazendo, não funciona assim, né? Não, porque não dá pra manter sua clientela, né? Não dá pra fazer Sim, bolo remoto. Infelizmente, você precisa fazer o bolo na cidade onde você exatamente. tá. E a parte emocional também. Eu acho que eu já ouvi algumas pessoas falando isso, eu concordo que é um trauma. Quando a gente migra, acontece algum microtrauma e que a gente não é mais a pessoa que a gente era. E de alguma forma a gente tem que se reinventar. E eu demorei muito para conseguir retomar aqui, porque eu inconscientemente sabia que poderia não ser para sempre, que essa minha estadia aqui no Canadá poderia de novo ser uma coisa temporária, que eu poderia de novo precisar ir para o Brasil e ter que começar de novo. Então parece que eu não apostei todas as minhas fichas, sabe? Eu falei, não, acho que eu vou ficar mais tímida porque vai que. Então também fui indo mais devagar. E agora tô num momento bom e tô morrendo de medo de acontecer alguma coisa do tipo, sei lá, tudo pode acontecer na vida de imigrante, nem se fala, né? Mas assim, né? A vida é cheia de altos e baixos e tô num momento legal profissionalmente. E vamos ver. Sim. E vocês escolheram Vancouver dessa vez e não Vitória por algum motivo especial? Sim, dessa vez eu voltei não só com meu marido, mas a gente veio também com meu sobrinho e o pai dele, que é irmão do meu marido. E a gente mora no mesmo apartamento, porque sai muito mais em conta, né? A gente dividir. Então a gente tem um apartamento aqui alugado de 3 quartos, e que se fôssemos morar em 2 apartamentos de 1 quarto, ia ficar pelo menos o dobro do valor. E esse meu cunhado, né, ele veio estudar também direito, porque ele não tinha visto, foi fazer o mesmo processo que o meu marido. E aí, para a área dele, teria que ser Vancouver mesmo. Né? Em Vitória não tinha essa opção. Vitória é uma cidade bem menor, mas tem uma universidade importante, mas é mais limitada, mas não tem o leque que aqui tem. E a gente mora em Richmond, que é uma região metropolitana da Grande Vancouver, né? Metro Vancouver.
Mas, assim, eu não sinto que eu moro em Vancouver. Se eu quero ir para Vancouver, eu tenho que fazer uma breve viagem. Mas a gente mora perto do transporte público, então tá tranquilo. Mas é um pouquinho custoso para chegar até lá. Sim. Isso entra numa das perguntas que eu ia perguntar do custo de vida, né? Quando eu morei aí, que foi também 10 anos atrás, já era caro, né? Ainda mais comparado com o resto do Canadá. Hoje em dia tá ainda mais, né? Como é que tá a questão de aluguel aí, de Tá muito custo doido. de vida? É, muito doido. Tá feia. Quando eu vim, eu cheguei no final de 2021, setembro de 2021, e ainda eu precisei fazer quarentena, eu tomei as minhas vacinas aqui, então ainda estava nesse período, assim, não foi o ápice, não foi a parte pior, mas as pessoas ainda estavam figuring out, sabe? Ninguém sabia ao certo, né, as consequências. E para exemplificar a questão de preço, quando a gente veio, eu vim para esse mesmo apartamento que eu tô. Hoje eu pago esse valor num apartamento de 3 quartos. Hoje, 1 ano e meio depois, esse preço eu só consigo um apartamento de 2 quartos e olhe lá. Nossa, diferença de 1 ano, você já foi. Sim. Então, um lugar, se eu fosse alugar para um de 3 quartos, ia ser pelo menos $1.500 a mais. Porque, né, acho que o pessoal estava muito inseguro pela pandemia, agora que melhorou, assim, meteram um louco. Essa é a expressão. Então, muita gente, não sei se você ouviu falar, vai para Calgary, que é um custo de vida assim bem mais em conta, mais frio também. Mas é isso, Vancouver tem, se você quer viver aqui, você paga esse preço. E a gente está sentindo bastante no supermercado, né? E quando eu morava aqui, eu não sentia tanto da primeira vez que eu vim, mais de 5 anos atrás, a inflação. Agora, cada dia que você vai no mercado está um preço diferente. Né? E uma compra que você fazia aqui, você conseguia, assim, $80, 2 sacolas que você consegue carregar na mão, hoje tá 100, 130. Né? Então, tá complicado. E eu ouço muito também do pessoal que tá procurando emprego formal, né? Que não tá fácil. Não tá fácil nem entry level. Tem muito emprego qualificado, muitas vagas qualificadas, mas aí você tem que ser qualificado também, né? Pedem muita experiência, né? E o pessoal que vem do Brasil muito qualificado, mesmo assim não consegue transferir, né? Os skills. E aí a Sim, pessoa tem que isso porque começar de parece novo. que pro Canadá, e imagino que para outros países também, né? Não é uma questão só do Canadá, mas tua experiência não conta, né? Você precisa do triplo de experiência para fazer uma coisa entry level, assim, para eles confiarem que você sabe alguma coisa, né? Exato. Do negócio. O lado bom Complicado. é que realmente você cresce. Eu vejo, né, um caminho é a pessoa, quando ela não está conseguindo nem entry level, ela começa como voluntário. E isso já conta como experiência Sim, canadense. Então, quando você isso for, é. né, aplicar para um caixa de supermercado, se eles viram que você já foi voluntário, que você já fez alguma coisa aqui, você já está na frente de quem não teve. E se você quer trabalhar, se você vê assim a vaga dos seus sonhos, que é lá em cima, e aí você começa de baixo, mas você assim tem a chance de chegar lá, né? Existe assim esse plano de carreira real. Eu vejo acontecer muito. Então, essa é uma dica, é um caminho, né? Você tenta entrar na empresa fazendo qualquer coisa,
E aí você vai mostrando seu trabalho, eles vão te conhecer e vai indo. E para você, quais que são as diferenças entre Vitória e Vancouver? São cidades relativamente próximas, né? Tem uma balsa que você tem que pegar para poder ir de uma para outra, mas 2 horinhas de balsa, você tá na ilha, você volta pro continente. Elas são muito diferentes, além de você dizer que Vitória tem esse ar mais bucólico, né? Uhum. Eu acho que é mesmo a questão de Vancouver ser mais cosmopolita, né? Bem assim, cidade grande, tem de tudo. Vitória é limitada, né? Vitória, muitas vezes você quer alguma coisa, não tem. E é uma cidade de idosos, de pessoas aposentadas, né? Como se fosse assim um Havaí. A pessoa junta dinheiro a vida inteira e vai se aposentar lá. Então tem muito casal idoso, muita gente idosa e recém-casados também. Então não é uma cidade para quem quer curtir, para quem quer festa, para quem sabe. Tem muito clima de interior, apesar de, né, ser uma cidade desenvolvida, não ser tão pequena. Assim, se você vai no centro todo dia você vai ver as mesmas pessoas, sabe? Aquela coisa assim de bem de interior mesmo. Conhece a cidade inteira. Conhece a cidade inteira. Eu tive essa impressão assim, em vários momentos. E Vancouver. Eu sinto que Vancouver é uma vitória assim mais diversificada. Tem aquela coisa de Vitória da beleza natural, tem parques lindos. Agora a gente está na primavera, tem a Cherry Blossoms, que é lindo, fica tudo as árvores Sim. rosas. Tem essa coisa assim encantadora. Mas o que é comum do Canadá é que todo mundo fica sedento pela primavera, todo mundo fica sedento pelo verão. Né? Notei isso em Vitória, notei aqui também. E é legal porque dá um contraste, né? E eu, às vezes, brinco, parece que alguém aperta o botão. Fala, agora é primavera. Aí, de repente, vira primavera. Agora é verão. De repente, você já começa tirando a roupa. E aí, depois do... Qual que é a data? Tem uma data que sempre, depois dessa data, aí apertam o botão pro outono. De repente, começa, né, aquela coisa bem... Acho que é Remembrance Day. Pode ser, pode ser. Em É, Vancouver, provavelmente. Eu ia falar Labor Day, mas não, acho que em Vancouver é muito cedo. eu vou, se eu lembrar Que essa é data, eu te falo. em setembro. Uhum, O Remembrance Day é em novembro, eu acho. é. Não é o Remembrance Day. Em outubro tem a Thanksgiving canadense. É, Deve ser por não, aí, mas ou de outubro ou de setembro, talvez. quando a Thanksgiving você já sente que é outono mesmo. Sim. E a chuva aí? Porque eu lembro das. Assim, não dá nem pra reclamar, né? Porque chove tanto que todo mundo tá acostumado já. Mas eu lembro que as pessoas gostavam do verão, queriam que o verão chegasse justamente, não era nem tanto pelo frio, né? Embora o frio seja chato, era que aí parava de chover finalmente. É, Ainda é assim. exatamente. É a parte que incomoda do inverno é a chuva. É uma cidade molhada. E parece que, não sei, assim, lembram aquela garoa de São Paulo, mas é uma coisa constante. Não para, não para. É exatamente assim. É Aham, isso mesmo. é. 24 horas por dia, o céu nublado, chovendinha, chovendinha, chovendinha. Uma coisa boba que eu lembrei é que em Vitória o pessoal tem o costume de usar capa de chuva, ninguém usa sombrinha, guarda-chuva, Sim. né? E aqui o pessoal usa mais. Acho que é isso. E a questão dos imigrantes também, da diversidade cultural. Aqui é mais diverso que Vitória, porque é maior, né? E é muito legal ter a oportunidade de
conversar com gente do mundo inteiro. Às vezes parece que você até tá viajando, né? Qual a chance de eu conhecer alguém do Vietnã, de eu ir ao Vietnã e ter amigos do Vietnã, Camboja, é muito legal isso. E tem muita oportunidade aqui em Vancouver, mais que em Vitória, para quem quer estudar de forma gratuita inglês. Então tem muito curso gratuito, tem curso de culinária, tem coisas assim básicas para quem precisa, cursos quase de sobrevivência, né? Por exemplo, quando uma mãe vem, tem muito refugiado também, então uma mãe que vem de algum país em guerra precisa se comunicar pelo menos para ir ao supermercado, para se virar. Então tem muito recurso, né? Acho que os imigrantes são muito, muito, muito bem amparados aqui, em vários sentidos. Sim. Em Vancouver eu me sentia bastante em casa, porque parecia que todo mundo era imigrante também, então não tinha esse estranhamento de, ai, de onde você veio? Não, eles perguntavam de onde você vinha depois de meses de conhecer você, assim, né? Porque no primeiro momento, tanto faz. Todo mundo que veio de algum lugar diferente, não faz diferença. Tanto faz, é assim mesmo. E você conseguiu se adaptar bem a essa cultura mais asiática de Vancouver, né? Tá tão mais perto de Hong Kong do que da Inglaterra. Se Vancouver é asiático, aqui o bairro onde eu moro é assim, 99% asiático. Até as placas da rua, assim, se você quiser saber o que está escrito, você tem que olhar as letrinhas pequenas em inglês, porque comércio, falar inglês muitas vezes não é um pré-requisito, é falar mandarim, cantonês. Se você fala inglês, legal, mas né, se você não vai lidar com o público, eles não estão nem aí. Então eles são mais reservados e a gente acaba se aproximando dos brasileiros. Você conhece mais brasileiros aí, então? Sim. Eu lembro quando eu fui estudar, todo mundo falava para ficar longe de brasileiro. Você deve ter ouvido isso também. Faz sentido até certo ponto. Se você está indo para o país passar 1 mês, 2 meses, não faz sentido você ficar falando português o tempo todo. Mas se você mais se você foi para estudar inglês, né? Isso. Mas se você já se estabeleceu, se você está morando ali, é uma rede de apoio que você não encontra, assim, né? E a minha rede de apoio são brasileiros, meus clientes aqui, a maioria são brasileiros, até pelo gosto, né? Aqui o pessoal não gosta, não conhece muito brigadeiro, por exemplo. Acham muito doce. Sempre teve, né, bastante brasileiro aqui, mas eu tô sentindo que tá tendo muito mais. Tá crescendo aqui em Vancouver. E acho uma comunidade, assim, muito, muito, muito acolhedora. E ouço falar que em algumas cidades, não necessariamente. Então, em Vancouver, em especial, eu notei, assim, um pessoal muito unido. E tem uma conferência até de mulheres brasileiras esse fim de semana agora. Que legal! Só de mulheres brasileiras. E aí tem feiras, né, expositores, palestras. E é bem legal. Eu nunca fui, eu não sei se eu vou dessa vez ainda, mas acho incrível, assim, as mulheres conseguirem se unir tanto e dar suporte umas às outras. Quando uma pessoa tá acompanhando outra pessoa, ou um casal vai junto, vai se mudar para um outro país. Normalmente, às vezes, não foi o caso dessa sua segunda vez, que vocês foram os dois juntos mais ou menos zerados, né? Vocês não tinham nem emprego, nem um curso necessariamente para fazer, assim. Mas da segunda vez que você foi com seu marido tá indo estudar e você foi, né? Foi mais ou menos como eu cheguei em Ottawa aqui, que eu tava vindo estudar e meu marido veio. Tava junto.
Muitas vezes, nesses casos, acontece da pessoa que está acompanhando acaba ficando menos. Ela acaba socializando menos, ela tem mais dificuldade para encontrar o seu lugar, né? Porque uma está indo para escola, vamos dizer, sei lá, não, escola, universidade, sei lá, qualquer coisa. Está indo para o curso, você tem aquela comunidade daquele local, né, que você está indo. Você tem os outros alunos, tem os professores e tudo mais. E a outra pessoa normalmente vai trabalhar, encontrar um emprego, mas é aquilo, né? É normal você se sentir meio perdido, porque você tá largando o seu emprego, a sua carreira no outro lugar, você tá indo, como a gente discutiu, você vai entrar no entry level, se entrar no entry level, né? Você vai primeiro fazer um voluntariado e depois vai fazer sei lá, alguma coisa entry level, e aí depois você vai, né, começar a crescer de novo. Isso se você tiver tempo de crescer, porque às vezes acabou o curso do seu cônjuge, você vai embora. E você fez, não sei, um ano. Não digo que é um ano perdido, porque qualquer experiência é uma experiência. Né? Te agrega alguma coisa. Nem que seja para falar nunca mais, mas né, alguma coisa você tira da experiência. Aconteceu isso com você quando você foi para Vitória a segunda vez? Ou você já tinha... Você conseguiu conservar aquelas amizades que você fez quando você foi pela primeira vez e, né, conseguiu se manter assim? Ou foi... Mesmo eu conseguindo manter as amizades, também eram pessoas que iam para a universidade, então eles já tinham os grupos deles, né? Essa questão de tribos, assim, onde a pessoa frequenta e tem os amigos dela, é real. E eu, assim, não tinha minha tribo, eu conhecia uma pessoa ali, uma pessoa aqui, e o que me ajudou muito foi procurar grupos, e sem preconceito. Às vezes grupos de meditação, grupo budista, da igreja. E como é uma cidade muito universitária, tem muitos imigrantes, tem muita coisa voltada para inglês. Então eu participava de um grupo, chama Potluck, que cada um um encontro e cada um leva uma coisa, né? A gente faz muito isso no Brasil. E aí era muito legal, que a gente comia comida do mundo inteiro, tinha umas coisas bem estranhas e tal, mas sempre tinha um brasileiro que levava uma feijoada. E aí eu tinha esse grupo que ele chamava de leitura da Bíblia, assim, não religiosa, né? Não tinha uma religião e você podia ir, e ia pessoas que não eram cristãs, que eram cristãs, mas ali só para você ter um momento, sabe? Um momento de se aproximar de pessoas, de conversar. Mas, de novo, eu só fiquei sabendo desse grupo em específico por causa da universidade. Que meu marido ia para a universidade e me falou. Então, eu demorei para me abrir. Eu geralmente, naturalmente, demoro para me adaptar. Né? Então, eu levei um pouco mais de tempo. Mas depois que eu me abri, que eu fui atrás das pessoas, aí as conexões elas vão acontecendo naturalmente, né? Você conhece uma pessoa que te indica outras coisas. Mas acontece isso que você disse, é real, né? Quem não vai para estudar fica um pouco mais isolado. Mas, assim, cabe à pessoa. É mais custoso, é mais difícil. A gente tem que fazer um esforço maior. Mas acontece, assim, é possível, né? Você tem a opção de se isolar ou não. Depende mais de você. E trabalho, apesar de a cultura canadense aqui, pelo menos a experiência que eu tive, eu trabalhei no supermercado, as pessoas são muito gentis, muito legais, muito... São 10, assim, muito bom trabalhar com todo mundo, nunca tive um problema, mas é profissional. A pessoa raramente vai te chamar para casa dela, a não ser que você se aproxime muito, né? Então, aí você tem que ali cavar o seu caminho, né? Tentar aprofundar a relação, mas não é fácil.
Eu sinto, em Vitória eu sentia mais. As relações, elas são muito boas, muito leves, mas elas são superficiais. É muito difícil você entrar na intimidade da pessoa, de você, né, realmente se tornar amigo. E é um traço puramente cultural, né? Eles são assim, muita gente pode não entender, achar que... Eu pensava muitas aqui que eu fiz de errado, né? Por que esse grupo de pessoas que trabalhavam comigo estão indo para casa de fulano e não me chamaram? Mas eu descobri, eles são amigos desde o ensino médio, tem uma relação ali muito forte. Mas é assim, a gente vai desbravando, é uma situação muito nova, tudo muito novo, entra a ansiedade da língua. A coisa da língua, para quem já tem ali um gatilho de ansiedade, triplica, porque, né, é você se expor, e aí você expõe o que você sabe que você ainda não está 100% como você queria. Mas é assim, para algumas pessoas pode ser mais tranquilo, para mim não foi, pela questão da língua. E muita gente também comenta comigo, eu quero porque eu quero falar perfeito, então eu não acabo não falando nada. Exato, a perfeição é a inimiga do... Isso. É inimiga do de tudo. útil, né? Sim. É porque ela não existe, né? A gente aqui bota... Exato. É melhor falar do que esperar ficar perfeito, porque se for esperar não vai ficar nunca. Nunca. E você acha que você chegar em Vancouver na pandemia amenizou isso um pouco ou foi pior ainda? Você falar a questão das relações? Porque de certa maneira estava todo mundo isolado, né? Enfim, independente do... Eu falo que foi muito engraçado, pelo menos em 2020, eu já estava aqui, que eu falava igual com os meus amigos no Brasil e com os meus conhecidos aqui, né? A pessoa que mora na esquina, meu vizinho, era igual minha amiga no Brasil, porque com todo mundo eu só falava online. De certo modo, isso acabou encurtando a distância que eu tinha do Brasil, né? Acabou deixando o Brasil muito mais próximo, mas deixou Ottawa muito mais distante de mim. Eu comecei a sentir que eu morava, de fato, na cidade quando as coisas começaram a reabrir, assim. Uhum. Não sei se você teve a mesma impressão ou não. Eu tive, mas eu não tinha um padrão, eu não sabia como era antes de eu chegar, mas quando eu cheguei eu vi as pessoas muito afastadas. A gente já estava saindo, né? As pessoas já não estavam mais em casa. E por ser um lugar predominantemente asiático, eles já tinham o costume de usar máscara. Então parece que agora, depois da pandemia, o cuidado deles ficou muito maior, né? E aí é difícil para mim porque eu não sei se já era assim ou se ficou assim por causa do Covid, por causa da situação da pandemia. Mas eu chuto que sim. Eu chuto que separou ainda mais, deixou as pessoas que eram reservadas ainda mais reservadas. Eu acho que atrapalhou nesse sentido, sim. Você tem algum outro tipo de choque cultural que você acha que te pegou, assim? Ou alguma coisa que não foi bem um choque cultural, mas você ainda acha meio estranho, assim? Você estranhou quando você chegou? Lá em Vitória, como eu nunca tinha visto nada assim, eu tirava muita foto de casas porque elas não tinham muro, né? E aquelas casas de madeira também. Sim, sim. Né? Isso, assim, me encantou por muito tempo. E não tem como, a questão da violência é real, assim, a paz de espírito que você tem de saber que eu esqueci o meu celular dentro da cabine do banheiro de um shopping lá em Vitória. E aí eu voltei, a pessoa tinha entregado lá na mesa. E esse tipo de coisa eu não esperava que fosse acontecer. Eu falei, não, a gente sabe que é um país mais seguro, mas nem tanto.
né? Se a pessoa tiver a oportunidade, ali ela não tá roubando, mas ficou para trás. Não, a pessoa devolveu. E a forma como eu sinto que as coisas funcionam de uma forma orgânica, as regras. As pessoas seguem, não porque elas vão ser punidas se elas seguirem. Elas seguem porque elas têm esse senso de comunidade, de entender que é para um bem maior, que é para o bem de todos, que todo mundo se beneficia. Sentia muito isso em Vitória, acho que por ser menor, apesar das pessoas serem mais reservadas, era engraçado. As pessoas, assim, respeitam muito o seu espaço, até você cometer alguma infração. Se você, né, por acaso ali jogar um lixo na rua, a pessoa se sente no direito, e ela está no direito de ir lá chamar sua atenção e falar que você não tá, né? Aí ela se mete assim na sua vida, né? Quando você deixa de cumprir alguma regra importante. Eu achava muito engraçado isso lá. Quando eu cheguei, eu comprei uma bicicleta e não sabia que era lei usar capacete. Tem que usar capacete. E aí as pessoas na rua me apontaram, olha a Leire sem capacete, sabe? E eu falei, gente, é que esse pessoal cuida da sua própria vida, mas depois eu entendi que existe um senso de comunidade muito forte, das coisas, né, acontecerem do jeito que elas têm que acontecer, e as pessoas ali trabalham para evitar qualquer desequilíbrio, né? Quando alguma coisa assim vai errada, a gente sente que dá uma baqueada no jeito que as coisas deveriam ser. Você falou de segurança. E isso já desde quando eu morava aí, as pessoas me falaram, não vai pra rua tal, né, pro East Vancouver, que é perigoso, muito perigoso. E eu falava, tipo, sim, tá, não é bonito, né, tem seus problemas, mas, poxa, comparado com, sei lá, com, né, coisas do Brasil, pra mim parece tranquilo, assim, nunca tive medo de andar na rua e tudo mais. E aí, assim, lógico, tantos problemas de sem teto, né, de drogas, assim, em Vancouver, que eu saiba, aumentou, não sei o quanto, né, não sei, me parece que está pior. E as pessoas falam, né? Vancouver é muito bonito, muito legal, mas tá tão perigosa. Não dá para ir mais para Vancouver. Não, porque eu não sei o quê. E eu queria a sua opinião, você como brasileiro. Vancouver tá tão perigosa, sim ou não? É um pouco dessa percepção canadense que não tá acostumada com esse tipo de coisa. Eu lembrei de uma coisa, você pediu para eu comparar Vitória com Vancouver, e aí o pessoal daqui de Vancouver fala para não ir para Vitória, que lá tá muito ruim. E é justamente essa questão das drogas, né? O pessoal que tem problema com droga e acaba cometendo crime, enfim. E como eu disse mais cedo, lá é o lugar, assim, uma ilha da fantasia para quem quer, inclusive, não fazer nada. Então, muita gente vai para lá para não fazer nada mesmo, mora na rua, e enfim. Então, comparado a Vancouver, lá tá muito pior, pelo que eu ouço dizer. Nesse sentido. E aqui em Vancouver, tem esse problema em Vancouver, né? Na grande Vancouver, nas cidades metropolitanas, eu ouço dizer que as pessoas não querem ir para Vancouver também por esse motivo. Né? Então, elas estão se afastando do centro, porque lá realmente tá. Mas é o que você disse. Não é bonito, pode ver até coisas chocantes, mas ninguém te aborda, não existe crime violento aqui. Né? Assim, Era claro essa a minha existe, impressão. mas assim, né, a incidência. Voltando um pouco também no início, né, você me perguntou por que eu vim. Na minha família tiveram vários casos de violência, um seguido do outro, e casos sérios. Minha sogra não morreu por sorte, meu irmão e minha mãe também tiveram uma situação muito, muito tensa.
E esse, assim, foi o grande motivador, né, pra gente sair, e muitos dos meus amigos também. Os crimes que tem aqui, inclusive teve um recentemente, que uma pessoa esfaqueou a outra no metrô. E a pessoa que cometeu o crime era uma pessoa com problemas mentais não tratados, a pessoa, né, não recebeu o auxílio necessário, mas assim, não era uma briga, não era um acerto de contas, não era nada, era simplesmente aquela pessoa naquele dia que resolveu não, né, teve um surto e cometeu esse crime. E aí uma amiga começou a ficar assustada, brasileira, fala, nossa, mas eu saí do Brasil e agora tendo esse crime, e a gente ouve falar que tal lugar é perigoso. E aí a queixa dela era que ela fala disso para as outras pessoas e ninguém parece que fica chocado. Que é parece que é uma preocupação dela. O que eu acredito que aconteça é que, eu não sei, mas talvez estatisticamente o pessoal que mora aqui sabe que é um caso isolado, que é um caso, né, dentro. Então, se você olhar as estatísticas, se você olhar cada caso isolado, realmente você não mora em lugar nenhum, né? Todo lugar vai ter alguma coisa. Mas achei legal, eu não tô lembrando aqui as coisas direito para eu te contar desse caso, mas surgiu uma discussão no grupo, né? Ela falou, eu tô saindo do Brasil por isso, e parece que a violência tá me perseguindo. E aí muitas meninas falaram que a gente tá antenado na violência, a gente tá ligado nisso, a gente tem um gatilho, né, vamos dizer assim. E as pessoas que já moram aqui, elas já sabem que é um caso isolado, sabem a motivação do crime. Acho que o grande problema, assim, de saúde pública mesmo, que é um dos maiores de Vancouver, é essa questão dos homeless, das pessoas, eu não sei como colocar em português, as pessoas que moram na rua, que geralmente tem problema com droga e com saúde mental. E recentemente teve não sei se você ouviu, você leu, que essas pessoas foram retiradas, né, da East Hastings, que é a rua onde eles ficam. Uhum. Mas assim, foi aquela retirada, aquela limpeza higiênica, assim, sabe? Só para a cidade não parecer feia, mas o problema continua. Da mesma forma que eles fazem às vezes com a Cracolândia, né? Exato. Tira o pessoal de lá, mas não tem o encaminhamento. E aconteceu isso aqui também recentemente. E aí a discussão no momento é essa. Ok, mas e aí? Engraçado essa coisa da uma pessoa ter sido esfaqueada. Aconteceu em Toronto recentemente. Um garoto nascido no Canadá, mas filho de brasileiros. A mãe dele é brasileira e tudo mais. E, enfim, menino de 16, 17 anos, não sei, acabou falecendo porque também aconteceu alguma coisa no metrô muito parecida, assim, de alguém num surto esfaqueou ele. Enfim, uma tragédia, mas é isso, né? É o tipo de coisa que infelizmente pode acontecer em qualquer lugar. Se não existir essa rede de apoio, esse cuidado com a saúde mental, né? Das pessoas. Então, aconteceu aqui, podia ter acontecido na Indonésia, podia ter acontecido no Brasil, podia ter acontecido na França, e provavelmente acontece, né? É que a gente não fica sabendo, mas provavelmente acontece. Eu acho que choca também bastante as pessoas brasileiras com quem eu tenho contato, porque a gente realmente não tá esperando que isso vá acontecer, né? Muita gente ainda vem achando que é o país perfeito, que não existe crime, que é 100% seguro, e aí se choca com a realidade, que não é bem assim. Vamos falar de coisa boa, então. Agora, depois de sair desse assunto pesado. Vancouver e a Colômbia Britânica em geral, né? A província em geral é muito famosa pela natureza,
É um lugar muito bonito. Você mencionou as flores cerejeira, né? Da primavera também. Tem as montanhas, tem as florestas, tem as praias. Pra gente que é brasileiro não é tão uma atração tão grande assim, mas no mar tem baleia, você pode sair, né, fazer um passeio e ver baleia, ver foca, enfim, é uma natureza muito rica, né, e tão variada. Tem alguma coisa que você acha mais especial, assim, ou que você gosta mais? Qual que é a sua parte favorita desse pedaço do mundo, assim? Eu acho que porque é diferente pra gente que veio do Brasil, são as estações do ano muito bem definidas e você se curtir cada uma delas, né? Quando tá no outono fica mais aconchegante, aí você fica com vontade de tomar um chocolate quente. E o Natal é o Natal que vendem pra gente, né? Que realmente faz sentido o Papai Noel se vestir todo daquele jeito, né? Como no Brasil, que é verão. Eu Sabe, gosto. parênteses de uma coisa do Natal. Eu percebi que uma coisa que aqui faz muito mais sentido que no Brasil, e me deu um estalo quando eu passei o primeiro Natal aqui, é luzinha em árvore. Porque aqui anoitece muito mais cedo no inverno, então em Vancouver, principalmente às 4 da tarde, já está escuro. E as árvores estão todas peladas, né? A maioria delas estão. Né? Tem os pinheiros que não estão, mas, né, em geral. E aí você enfeita a árvore que está pelada ali mesmo, põe umas luzinhas para enfeitar essa noite enorme que vai ser. E fez muito mais sentido do que a luzinha no Brasil. Não que a luzinha no Brasil seja feia, eu gosto muito da luzinha no Brasil também. Mas aqui você fala, nossa, faz sentido. É para isso que ela serve, essa luzinha. Engraçado, tem coisas que a gente vai se dar conta muito tempo depois, né? Aí vem, é por isso. Uhum. Eu não tinha pensado nisso, realmente. E tem essa coisa que você mencionou também do inverno ser realmente os dias bem mais curtos, você sente, né? 4 horas da tarde tá de noite. E no verão o dia não acaba. Dá 8 da noite, dá 9 da noite, dá 10 da noite, tá de dia. Eu acho esse clima assim meio perigoso para as pessoas que têm predisposição, né, à depressão, porque o frio não é tão ruim quanto a chuva, mas a chuva não é tão ruim quanto os dias curtos. Quando você não tem luz, acontece alguma coisa, né? É física, biológico. Então, talvez isso explique também a incidência de transtornos mentais aqui, que é alta, de suicídio. Não só isso, mas acho que é um fator. Vitamina D, né? A vitamina D pode dar, se você mora aqui no hemisfério norte, dá uma checada que provavelmente vai estar baixa, e esse pode ser um motivo de você estar mais triste. Lá em Vitória, como eu disse, que eu achava assim muito bucólico, muito parecia conto de fadas, você me perguntou a minha parte favorita. Eu acho que são os animais. Teve um dia de verão, mas já estava à noite, que eu saí parece piada. Eu saí assim, tinha um veado, né, com aqueles chifrinhos assim, tipo Bambi. Tinha dois raccoons, como eles chamam? Guaxinins. Guaxinins, coelho, esquilo, e o que mais que tinha? Tudo junto. Tudo junto, assim, um atrás do outro, um bando desses bichos. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então era muito legal isso. Você vivia na realidade, mas aí você dava umas escapulidas assim, você tava na terra fantástica. Sim. Aí na praia também, você tava lá tranquilamente, apareceu uma foquinha, filhote, umas coisas assim muito legais. Eu valorizava muito isso lá, muito mesmo. E sinto falta. Como eu disse, eu tô a 30 minutos de Vancouver, então
Eu acho que essas coisas mais especiais, assim, estão ou mais na cidade ou na região dos lagos, né, nas montanhas. E eu tô aqui É, mais mais pro pro sul. norte. Uhum. Então aqui eu não tenho essa coisa diária, né, de abrir a minha janela e ver um viadinho comendo a grama, assim, do meu quintal. E em Vitória eu tinha isso. É, muito legal. Eu tive meus encontros com animais também, já. É engraçado. Eu acho que eu contei do outro episódio que quando eu tava aí eu fiz um estágio também, não remunerado, essas coisas. E aí eu trabalhava na casa da, da dona da empresa, que era em New Westminster. Então, também, grande Vancouver, mas mais pro leste. E aí, sei lá, não lembro o que a gente tava falando, né? Ela falou, não, eu gosto muito daqui, bairro muito bom, pô, tem parque, não sei o quê. A única coisa é que a gente não pode deixar o gato sair de casa, porque senão o coiote come. Eu fiquei assim, você não sabe nem como responder, né? Em que mundo? Uhum. E Então leal tá, eu também da acabei. montanha. Acho que É, Cougar, né? Que eles falam. o urso, aí tem muito. Eu lembro para alguns lugares, em Vancouver, tem bastante disso de lata de lixo ter uma trava para o urso não abrir. Uhum. Para ele não ir lá tentar comer. Enfim. Vira e mexe. Você tem alguma notícia de alce, urso? A faculdade onde eu estudava em Vancouver era em Burnaby, mas era mais na montanha, né? Simon Fraser. E lá tinha a faculdade tinha o contato dos alunos porque tinha alerta de urso. Tipo, o urso foi visto no campus, evite a área tal. Sim. Né? Não é. Enfim, era muito louco. Com certeza. Os animais daí é muito único. Enfim, chegamos no fim. Estamos chegando no fim, né? Você quer dar uma recomendação de livro, filme, qualquer coisa para os nossos ouvintes? Eu queria indicar um livro que é muito interessante para quem precisa ou vai ou quer conviver com pessoas de outras culturas. Chama The Cultural Map. Eu não sei se tem em português. Se tiver, eu descubro. Uhum. É de Erin Meyer. E do que se trata o livro? É sobre como as diferenças culturais impactam principalmente os negócios, mas serve também para quem vai viver, conviver, interagir. E justamente para a gente perceber uma das frases principais, as que eu mais gosto desse livro, é para você não tratar, quando se está pensando numa sociedade multicultural, para você não tratar o outro como você gostaria de ser tratado, porque provavelmente o outro não gostaria de ser tratado como você. Né? Se uma coisa para você é bem vista, pode ser que para aquela pessoa daquela cultura seja um insulto. Né? E então o autor dá muitos exemplos e ele basicamente compara países. Por exemplo, como um canadense perto de um brasileiro, o canadense pode parecer bastante reservado. Né? Ele usa a palavra individualista. Né? E o Brasil é coletivista. A gente, né, gosta de compartilhar mais. Só que comparado a um escandinavo, o canadense não é tão reservado quanto um escandinavo. Então, imagina você tendo que interagir, né, com pessoas tão diferentes. E aí tem exemplos. O meu professor contou a história de quando ele fez intercâmbio na Colômbia. E ele prezava muito o espaço dele, o quarto dele. Ele, depois do jantar, ele queria ir para o quarto dele, fazer a leitura dele. E a família ficava muito ofendida, porque para eles era um momento ali de conversar, de socializar, e aí eles achavam o que a gente está fazendo de errado.
né? Então, entra um pouco também no perfil pessoal, cada pessoa é de um jeito, mas essa questão cultural é muito forte, é bom você ir preparado, né, para saber. E quando você não está preparado, quando você não conhece, se é uma cultura desconhecida, a recomendação é sempre não fazer julgamento e perguntar. E se você julgar, você provavelmente vai estar errado. Provavelmente alguma coisa que você ouviu daquele país é um estereótipo ou é algo preconceituoso. Então pergunta. Sim. E é mais focado para a parte empresarial, mas assim, me ajudou muito. Eu levo para a vida, assim, aqui. Muito bom. Vou procurar esse livro depois. Chegamos no finalzinho. Eu tenho a pergunta que eu sempre faço para todos os ouvintes. Quais são seus planos para o futuro? Para todos os ouvintes, não, todos os entrevistados. Quais são seus planos para o futuro? Se você pretende ficar em Vancouver, continuar vendendo bolo, ou se você já tem outra ideia de começar do zero alguma outra coisa, ir para algum outro lugar. Eu descobri que aqui no Canadá ter um negócio alimentício é muito mais difícil do que eu imaginava. A questão da regulamentação. Você precisa ter uma cozinha especial, é mais difícil, né? Conforme você vai crescendo e regulamentando, as exigências crescem muito. Então, isso me deixou, assim, um pouquinho com o pé atrás. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Eu sempre quero trabalhar com comida, mas para qual caminho eu vou? Às vezes eu posso industrializar a minha produção, porque no momento eu sou mais focada na parte artística. Faço assim cada detalhe, me envolvo muito na decoração. Então, está assim. O futuro realmente não posso prever. Sim. Estou aberta a possibilidades, não me apego a lugar nenhum. Né? Pode ser Canadá, amanhã pode ser Brasil ou qualquer outro lugar. A gente tem que estar disposto a recomeçar, porque é sempre um recomeço. Mas a gente também sempre traz bagagem, né? Nunca é do zero. Nunca é do zero. Sim, com certeza. E se as pessoas quiserem te conhecer mais ou ver seu trabalho, por onde elas te encontram nas redes sociais? A minha mídia oficial é o Instagram, Mari_Cake Artist. E as pessoas podem me encontrar por lá, podem ver meu trabalho, conhecer. E é isso. Sim. Ok. E mais alguma coisa que você queria falar antes da gente terminar? Bom, acho que somos pessoas corajosas, né? Muito... Eu acho, pelo menos, que eu sou uma pessoa que gosta de emoção. Né? Sem emoção não tem muita graça. E a vida de imigrante, eu sinto que ela é cheia de emoções, assim, a todo momento, né? Desde o momento que você decide ir, lidar com o desconhecido, a questão da imigração, que é um processo muito custoso e demorado. E são surpresas, muitas surpresas agradáveis até o momento. E tomara que ainda tenham mais muitas surpresas agradáveis para você. Para nós. Muito obrigada pela conversa, foi muito bom conversar com você e revisitar Vancouver. O podcast O Nome Disso é Mundo faz parte da rede Onden de podcasts. Foi criado por Felipe Teixeira e é apresentado por Erika Jutti. Esse episódio foi editado por Eduardo Ribeiro. Arte de capa e mídias sociais por Ana Horta. Esse episódio foi gravado em parte no território tradicional e não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabe, que hoje é chamado de Ottawa, capital do Canadá.